Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia mencionado com vocês, eu ia fazer um vídeo sobre otimização estrutural utilizando o Creo Parametric, né? Aqui eu já estou no meu modelo, que é aquela viga biapoiada. Temos aqui ela viga apoiada com dois apoios, né? Simples, né? Uma barra quadrada. E agora a gente vai partir para a otimização. Primeiro a gente precisa fazer uma análise estática, para isso a gente vai na Application Simulate do Creo. Como já criei esse modelo, eu não vou mostrar aqui como é que faz essa parte, né, de modelagem. Então, já vou partir direto para as características. Eu tenho que definir o material HTML36 com as características que estão sendo mostradas na tela, né? É um material isotrópico, linear. Todos esses dados são conhecidos, né, do material. Eu estou utilizando aqui o critério de falha do von Mises. A próxima etapa foi definir as cargas e as condições de contorno de apoio. Eu considerei que essa viga tem um apoio fixo, né, que está sendo mostrado, destacado no vídeo, onde não há nenhum grau de liberdade, só apenas rotação. E no outro lado, um apoio deslizante, onde tem um grau de liberdade apenas no eixo Z para deslocamento. Aqui são as características de cada um dos graus, fixo, né? Todas as três direções são fixas. A rotação não está sendo considerada. A mesma coisa para o apoio deslizante. Pode ver que o eixo Z, que é onde a viga poderia deslizar, né, ela está livre. Eu considerei duas cargas nesse caso, a aceleração da gravidade e a carga concentrada de 10.000 newtons, como a gente havia feito na planilha. Também considerei que toda a viga ela é em aço A36, como pode ver no material assignment dela. Bom, agora vamos criar então uma análise estática primeiro, né? Porque a otimização vai utilizar os dados da análise estática para poder fazer a validação, modelagem da estrutura. Então, vou considerar um Single Pass Adaptive, que é o padrão do Creo, que é uma análise muito simples, né? Agora ele vai rodar a análise estática, né? Acho que ele já tinha o nome, então eu vou rodar novamente. Agora eu vou checar o que está acontecendo, né? Através do status. Pronto, análise finalizada. Agora a próxima etapa é criar uma análise de otimização. Então eu vou aqui em New Optimization Design Study. E aqui eu vou definir o nome da análise. E agora aqui que eu posso selecionar o tipo de análise. Que eu tenho uma otimização ou essa outra que eu não sei o que é, eu preciso estudar. Eu posso também minimizar, maximizar em valor absoluto, caso eu tenha um valor negativo, e definir qual que é a unidade de medida. Posso otimizar uma distância, um comprimento. Nesse caso, como a gente falou de otimização estrutural, vou pensar em massas. Agora eu vou inserir as restrições. A primeira restrição que eu vou inserir é a de deslocamento no eixo Y. Não, perdão. Eu ia por... Ah, não. Isso mesmo. Deslocamento em torno do eixo Y. Eu defini como 5 milímetros. O máximo deslocamento ele vai otimizar a minha seção para ter o máximo deslocamento nessa magnitude. O próximo é a tensão longitudinal, que no caso da viga a gente tem no eixo Z. Então, máxima tensão longitudinal no eixo Z. Eu defini como 165 megapascal, limite. Depois a tensão de cisalhamento, que daí a tensão que eu vou estar observando no plano YZ. Que eu vou definir o valor de 70 megapascal.
E por último, a tensão de von Mises. Agora eu vou definir quais as variáveis eu vou trabalhar. No caso aqui, eu vou pegar do sketch da seção, eu vou mexer na largura da seção, eu vou definir os valores mínimos e máximos dela. O mínimo eu vou considerar, eu estava pensando a princípio 50 milímetros, mas eu acho que é muito pouco, vou considerar 25 milímetros e o máximo 500 milímetros. E agora eu vou mexer na altura da viga. Então a altura da viga eu vou trabalhar com no mínimo 250 e com no máximo 4.000. Isso é o range que ele vai trabalhar. Agora eu vou mexer aqui em umas opções. Eu não estou muito preocupado com a convergência, eu vou trabalhar com 10%. E uma coisa que eu considero ser importante, como a gente está trabalhando com sólido, eu vou pedir para ele refazer a malha a cada iteração. Então está pronto, agora é só rodar a otimização. Ele vai iniciar o primeiro step, né? Tá vendo que do zero, que é aquela dimensão da largura, ele chegou no mínimo. E depois ele foi só variando a altura. Então agora a gente vê que ele otimizou. Nesse modelo eu não consegui, mas ele atualiza o seu modelo com as novas características. Eu estou tentando aqui, mas ele não atualizou a minha estrutura. Eu consegui num outro teste, eu consegui que ele atualizasse. Nesse eu acabei não conseguindo. Eu precisaria dar uma estudada como fazer para ele otimizar. Agora a gente pode ver alguns resultados, né? Por exemplo, eu não quero ver nada de... Eu quero ver os gráficos, né? Então eu vou criar um gráfico da tensão, como ela variou ao longo na largura dessa viga, né? Aí ela é otimizada. Pode ver a diferença, né? Vou trocar o ponto inicial para não ter nenhum problema, para saber que eu estou começando de lá de fora para dentro, né? Vou falar. Então, e esse é o gráfico da tensão na largura. Olha como ele decresceu, né? Em função ao longo do comprimento dela. Eu tenho também aqui, eu quero ver como variou a massa por iteração. Então, vou fazer como caiu a massa de 2 para quase 0,30 lá embaixo, para ver, né, cada iteração como ia mudando a estrutura, né? E o deslocamento ao longo do eixo Y, agora eu vou fazer ao longo do comprimento da viga. Olha só como ficou o deslocamento dela ao longo da viga. Está abaixo ainda daquele valor admissível que eu defini, de 4,3. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima.